Gente, é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque da primeira eu tava muito irritada e eu gritei um pouco, falei alguns palavrões e, enfim, eu tava realmente irritada. Aí eu resolvi regravar esse vídeo, porque senão iria ficar uma coisa muito pesada, né? Porque o assunto já é uma desgraça e comigo irritada eu ficava pior ainda. Mas agora eu estou tentando ficar mais calma, mais centrada. Esperei uns dias, estou aqui regravando, mas tranquila. Ou tentando ficar mais tranquila. Bom, então vamos lá. Como vocês estão sabendo, eu vou falar aqui sobre Damares Alves, a nossa futura ministra dos Direitos Humanos, Mulher e Família e da FUNAI, que por acaso é uma pastora evangélica, né? E essa mulher tem sido alvo de muitas polêmicas, porque ela fez muitas declarações absurdamente ridículas e ela tem uns projetos aí muito ruins mesmo para implementar na Secretaria de Direitos Humanos, da Mulher, da Família e tal, né? O que ela quer levar para a pauta não é bom. E além disso, ela também virou um meme recentemente, isso gerou uma polêmica e tal. Então vou falar sobre isso tudo. Vou primeiro destrinchar as coisas que eu sei sobre a Damares Alves, coisas que eu li sobre a Damares Alves, e depois eu falo dessa história do meme de Jesus no pé de goiabeira. Bom, então vamos lá. Damares Alves é evangélica, é pastora, como eu já disse, mas ela também é um nome, assim, forte, meio deturpado, mas forte na luta contra abuso sexual infantil. E ela também se mostra muito defensora das causas indígenas. Ela tem uma ONG chamada Atine, Voz pela Vida, que trata de questões indígenas, principalmente quanto às crianças indígenas. E esse é o primeiro ponto que eu vou levantar, porque a Damares ela fez parte dessa ONG até 2015, e se você já viu um vídeo horrível que falava sobre infanticídio em tribos indígenas brasileiras, onde mostrava crianças sendo enterrada e não sei o que e tal, essa ONG está por trás desse vídeo. E esse vídeo, ele é falso, ele é uma completa escrotice, porque o índice de infanticídio em tribos indígenas é muito baixo para ter sido feito um vídeo daquele. E aquele vídeo ele ainda ferrou, assim, tipo, os indígenas que participaram daquele vídeo, porque a criança que foi usada para ser enterrada no vídeo, ela pertence a uma tribo que acredita que quando você enterra uma pessoa, você tá fazendo mal para a alma daquela pessoa. Então a criança, ela se sentiu muito mal depois daquele vídeo, sabe? Ao longo da vida dela, ela se sentiu muito mal mesmo, e esse vídeo viralizou bastante. Eu lembro que quando eu era adolescente, isso até virou um tema de discussão entre eu e as minhas amigas e tal, né? Isso é uma completa babaquice, porque infanticídio em tribos indígenas é muito baixo mesmo. Baixíssimo. É uma coisa que nem deve ser falada como sendo um costume indígena, porque não é mesmo. Mas além desse vídeo, ainda tem mais polêmica envolvendo essa ONG Atine. Porque essa ONG ela já está sendo investigada há alguns anos por umas denúncias de sequestro e tráfico de crianças indígenas. Porque, segundo a denúncia, o que essa ONG fazia era usar esse mito do infanticídio indígena para tirar crianças de tribos e levá-las para outras pessoas. Né? Tipo, tráfico de criança mesmo com a desculpa de que estavam sendo salvos de infanticídio. Isso é o que diz a denúncia. Não vou dizer aqui se a denúncia é verdadeira ou não. Isso é o que diz a denúncia. Que eu não duvido. Que eu não duvido mesmo. Ela saiu dessa ONG em 2015 e, se não me engano, foi nessa época que ela se tornou assessora do Magno Malta. Aquele pastor que é deputado, esquisito, parece que faz crossfit. Isso não é uma polêmica exatamente dela, mas vamos lembrar quem é Magno Malta, além de um pastor completamente reacionário, que tinha pautas políticas completamente reacionárias e que era cogitado para ser um dos ministros do Bolsonaro, mas que, enfim, acabou não sendo. E a suspeita de que a Damares foi colocada como ministra só pra, tipo, aliviar a barra com o Magno Malta, que ficou revoltadíssimo com essa história. Mas, enfim, tem uma polêmica envolvendo o Magno Malta que é muito absurda. Que ele acusou um homem de um crime de estupro e ele fez de tudo para que esse homem fosse preso, de tudo mesmo. E depois foi descoberto, anos depois, foi descoberto que esse homem era inocente. Depois que esse homem já tinha passado por um monte de absurdos na cadeia, depois que esse homem já tinha tido a vida dele toda ferrada, foi descoberto que ele era inocente. E esse homem, ele inclusive falou que ele sofreu várias torturas a mando do Magno Malta, para que ele confessasse o estupro que ele não cometeu.
Enfim, ele disse que o Magno Malta tentou acabar com a vida dele, parece que cerceou a família dele, foi uma coisa assim, absurda. E o cara era inocente. E como eu disse, não é exatamente uma polêmica da Damares, é uma polêmica do Magno Malta, mas vamos lembrar que ela se tornou assessora desse tipo de gente. E outra coisa também que a gente precisa pontuar é que a Damares, ela também é amiga do Feliciano, né? Todo esse povo da bancada evangélica meio que são amigos, ou se toleram porque tem as mesmas pautas, não sei. Mas ela era muito em carne com o Feliciano. Em 2016 aconteceu um absurdo envolvendo o Marco Feliciano, que foi quando a Patrícia Leles, que até então era de direita, hiperconservadora e tudo mais, veio ao público dizer que o Feliciano tentou estuprá-la, que o Feliciano chegou a sediá-la sexualmente e que ele chegou a agredi-la quando ela negou, né, ceder ao assédio dele. Na época isso saiu em todo o noticiário, essa menina foi muito ameaçada. Inventaram até um laudo de mitomania para ela, um laudo que não existia, que ensinou foi uma psicóloga que nunca atendeu ela na vida. Enfim, tentaram desacreditar essa menina de todas as formas possíveis. Só que a Patrícia ela foi muito inteligente, porque fizeram propostas para que ela aceitasse dinheiro no lugar de calar a boca sobre essa questão do Feliciano. E ela resolveu gravar as conversas que ela teve com algumas pessoas que vieram a mando do Feliciano tentar coagi-la a aceitar esse dinheiro para calar a boca. Inclusive, na época, eu ouvi um dos áudios inteiros, que era uma conversa bem grande que estava no YouTube, que ela colocou, mostrando a conversa que ela teve com, acho que foi um dos assessores do Feliciano. E no áudio o cara dizia que realmente o Feliciano tinha feito aquilo com ela. Ela dizia, você sabe o que o Feliciano faz, você sabe o que ele fez comigo, você sabe o que ele faz com outras meninas. E o cara confirmava que sim, que o Feliciano fazia esse tipo de coisa, que o Feliciano tinha feito isso com ela. Só que acontece que também uma das pessoas que foi procurar a Patrícia Leles para falar sobre esse caso do Feliciano, para tentar convencê-la a aceitar esse dinheiro, foi a Damares Alves. E também a Patrícia Leles gravou esse áudio com a Damares, com essa conversa com a Damares. E também nesse áudio a Damares, ela fala que sabe sim o que o Feliciano fez. A Damares, ela meio que se mostra do lado da Patrícia, mas era de uma forma muito escrota para realmente tentar coagir a Patrícia a calar a boca, porque aquilo manchava a imagem, né, dos evangélicos. E agora, né, a Damares foi o nome anunciado para ocupar a pasta de Mulheres, Família, Direitos Humanos. E a FUNAI vai ser anexada nessa pasta. Então, uma mulher que fez parte de uma ONG que está sendo investigada por uma denúncia de tráfico de crianças indígenas e que também foi responsável pela vinculação daquele vídeo absurdo que tanto manchou a imagem dos indígenas no nosso país, ela vai assumir a pasta da FUNAI em 2019. E outro absurdo também, essa mulher está assumindo a pasta de Mulheres e Direitos Humanos, tendo em vista essa questão da Patrícia Leles e tendo em vista outras questões, que é o que eu vou entrar em pauta agora, que é o Estatuto do Nascituro. O Estatuto do Nascituro está barrado na Câmara desde 2013. Ele teve uma votação significativa a favor dele, mas ele foi barrado mesmo assim e está ali esquecido desde 2013. O Estatuto do Nascituro nada mais visa do que dar direito ao feto, né? Dar direitos ao feto como se ele já fosse um ser humano. Coisa que feto não é, gente. Feto não é ser humano, feto é feto, embrião é embrião, ser humano já formado é ser humano já formado. Mas enfim, o Estatuto do Nascituro quer estender os direitos à vida ao feto. E a maior problemática disso é que se for aprovado o Estatuto do Nascituro, ele vai estar tornando crime hediondo o aborto, vai estar equiparando aborto a homicídio. A gente já está travando aqui no Brasil uma luta absurda para aprovar a descriminalização e a legalização do aborto sob qualquer circunstância até a 12ª semana, que é o período em que é seguro uma mulher fazer um aborto. E aí vem esse Estatuto do Nascituro, que ele pode não só dificultar muito para que a gente consiga essa descriminalização, essa regulamentação do aborto, como ele pode também dificultar muito a vida de mulheres que estão em situações em que a nossa legislação permite o aborto. Aqui no Brasil é completamente aceito e legal que uma mulher que foi vítima de um estupro e engravidou em decorrência desse estupro possa abortar esse embrião até a 12ª semana. Só que se o Estatuto do Nascituro for aprovado, essa mulher que foi vítima de uma violência absurda não vai poder abortar, porque no caso o feto teria muitos direitos como um ser humano teria, e isso seria considerado assassinato pela legislação. É o que pode acontecer. Então esse Estatuto do Nascituro é muito perigoso para as mulheres.
Só que a Damares vai além desse Estatuto do Nascituro e ela quer resgatar a Bolsa Estupro. O projeto popularmente chamado de Bolsa Estupro foi criado em 2007 por um também evangélico, que foi o Henrique Afonso Soares. E o que esse projeto de lei defende é para que mulheres que foram vítimas de estupro e engravidaram em decorrência desse estupro recebam do seu agressor uma bolsa mensal, né? Um dinheiro mensal, até que a criança em questão se torne um adulto, até os 18 anos da criança em questão. E caso o agressor não possa dar esse dinheiro, caso o agressor não seja achado, por exemplo, o Estado iria dar essa grana para que a mulher, né, tivesse ali uma ajuda financeira para criar uma criança que ela nunca quis ter. E algumas pessoas ao ouvir isso podem até achar que é positivo, mas isso não é positivo, porque isso faz com que essa mulher tenha que ter um vínculo por no mínimo 18 anos com um cara que foi responsável por um dos maiores traumas, se não o maior trauma que essa mulher terá carregado na vida, que é o estupro. Porque quando um cara dá pensão para uma criança, ele convive com a criança, ele visita a criança, ou ele pelo menos precisa encontrar com a mulher, né, com a mãe da criança, para poder tratar de um ou outro assunto financeiro. Então, você colocar o cara para dar pensão para a mulher é colocar ele na vida dela por no mínimo 18 anos, talvez para sempre. Então isso é de uma violência absurda com a mulher vítima de estupro. E quando você vê o Estatuto do Nascituro, que prevê uma proibição mesmo do aborto, mesmo em questão de estupro, e vê essa medida, você já nota que é uma junção absurda e completamente violenta com a mulher vítima de um estupro, que é uma coisa horrenda. E é por isso que a Damares tem sido tão criticada, por todas essas coisas que ela tem feito, e também por algumas declarações absurdas que ela já deu. Não é difícil você achar vídeos no YouTube dela, de 2016, dela falando que agora é a hora da igreja governar. Eu vou ler aqui as palavras exatas que ela fala nesse vídeo. Chegou a hora. É o momento de a igreja ocupar a nação. É o momento de a igreja dizer à nação a que viemos. É o momento da igreja governar. Isso são palavras da Damares, a nossa futura ministra. E além disso, ela já falou coisas absurdas, como dizer que gravidez é um problema que dura apenas 9 meses, né? Tipo, primeiro, gravidez não deveria ser um problema. Se é um problema, essa gravidez não deveria existir. E segundo, que não é algo que dura só 9 meses. É algo que dura pelo resto da vida. A gravidez dura os 9 meses e depois tem todo o tempo da sua vida que você vai dedicar. Você vai se dedicar àquela criança. A não ser que você ponha a criança para adoção, enfim. Não são só 9 meses. Não deveria ser um problema. Se é um problema, essa gravidez não deveria existir. Mas agora vamos para a parte do meme, né? Que se você não viu o meme colocando Jesus num pé de goiaba, eu não sei o que você fez nessas últimas semanas, porque foi só o que teve. O que acontece é que a Damares, ela falou em um discurso dela dentro de uma igreja para vários fiéis que ela viu Jesus no pé de goiaba em um momento em que ela iria se matar. E aí ela estava no pé de goiaba decidindo como que ela iria se matar, e aí Jesus apareceu lá e convenceu ela a não fazer isso. Esse é o discurso que ela deu, e esse é um discurso que é comum a gente ver pastores falando, né? Volta e meia aparece um aí que disse que viu Jesus não sei aonde, que Jesus falou não sei o quê, ou que foi no inferno inúmeras vezes e viu o vale dos homossexuais. Ou um que disse que morreu, conversou com Jesus, depois voltou e veio dizer o que Jesus disse pra ele. Esse tipo de coisa a gente vê constantemente pastores falando, principalmente em cultos para vários fiéis que depois irão dar o dízimo para aquele pastor ou pastora. Então isso virou piada. Obviamente que isso iria virar piada. A mulher disse que viu Jesus no pé de goiaba. Gente, coisa absurda. Então virou uma piada, como sempre vira piada as coisas que esses pastores falam. Porque são coisas absurdas, e coisas absurdas se tornam chacota, não tem como. Só que acontece que o background dessa história é que a Damares, ela foi vítima de estupro durante a infância dela. Ela foi estuprada constantemente por um pastor que era amigo do pai dela, que também era pastor, e durante a infância ela sofreu diversos abusos, e o cara ainda colocava a culpa nela pelos abusos que ela sofria, dizendo que ela estava seduzindo ele e tal. E isso é uma coisa horrível. Isso acaba com o psicológico de qualquer pessoa. Não tem como, não tem como. Isso realmente é um trauma para a vida inteira. Inclusive parece que a Damares, ela não pode ter filhos porque esses estupros acabaram com o útero dela e tudo, e ela não pode gerar uma criança.
E aí, com 10 anos de idade, ela decidiu se matar por causa dessa culpa que ela estava carregando por esses abusos. E aí foi quando ela disse que viu Jesus, ele salvou ela e tal. Então muita gente está criticando essa história do meme porque essa história é de uma coisa horrível, né? É uma coisa horrível, absurda e monstruosa. Só que ao mesmo tempo, essa história de Jesus na goiabeira foi usada por ela para ela ganhar dinheiro de fiel, foi usada por ela para ela ficar falando em igreja, para se promover diante de um monte de gente, para ela conseguir mais fiéis. Olha só, eu falei com Jesus e tal, para, né, conseguir a simpatia daquelas pessoas que estão ali, do rebanho da pastora, né? Então é meio difícil você defender ela nessa questão, porque ao mesmo tempo que se gera assim uma empatia absurda com ela pelos abusos que ela sofreu, e eu sinto empatia por isso, me gera uma repulsa absurda dela estar usando esse discurso para conseguir dinheiro de gente muitas vezes pobre, de gente que está ali iludida com o que ela está dizendo, sabe? Tá se aproveitando da fé de muita gente para conseguir dinheiro. E, gente, é isso que ela faz. Então, você que está assistindo isso, decide pra você se isso é passível de meme ou não. Eu só sei que eu mesma, Samantha, feminista sim, não tenho sororidade alguma com uma mulher como Damares, que usa da fé dos outros para conseguir dinheiro, que acoberta abuso sexual de pastores, mesmo que ela mesma tenha sido vítima de abuso sexual de pastores. Uma mulher que fez muito mal para diversos indígenas com a vinculação daquele vídeo absurdo. Uma mulher que quer criminalizar aborto e que quer pagar vítimas para que elas tenham uma gravidez que elas não querem. Uma mulher que mistura o tempo todo religião com política. Porque por mais que ela esteja falando que ela não vai misturar a religião dela, as crenças religiosas dela com política, não é isso que a gente vê acontecendo quando ela diz que chegou a hora da igreja governar o nosso país. A minha empatia com a Damares só vai até os abusos que ela sofreu. A partir disso, não tenho empatia nenhuma. Não tenho empatia nenhuma mesmo com a história de Jesus na goiabeira, porque aquilo foi algo só para conseguir fiel mesmo. Você pode dizer que não, você pode achar que não e tudo mais, mas na minha concepção, aquilo que ela falou foi só para conseguir fiel. E eu não vou ficar criticando quem tá rindo daquilo não, porque eu mesma ri mesmo, não me sinto culpada. Mas se você tem empatia com ela quanto a isso, tudo bem também. Só não vem querer cobrar de mim, de várias outras mulheres, uma sororidade com alguém que é opressora. Até porque eu cheguei a ver gente que tá amenizando todas as merdas que a Damares tem feito, falando que isso tudo é fruto do trauma dela. Tipo, a mulher tá querendo tirar vários direitos de mulheres porque ela sofreu um trauma, porque ela foi estuprada. Gente, mesmo que tenha sido por causa disso que ela tenha se tornado essa mulher altamente conservadora, altamente retrógrada e altamente prejudicial e perigosa para as lutas das mulheres no nosso país, mesmo que tudo isso tenha sido por causa de um trauma, ela continua sendo uma opressora. A gente tem que entender que sim, mulheres podem oprimir outras mulheres. E é isso que a Damares vai fazer sendo ministra das mulheres, sendo ministra dos direitos humanos e tudo mais. Ela vai estar oprimindo a gente, assim como Marco Feliciano já nos oprimiu quando ele também era da pasta dos direitos humanos, assim como vários outros homens que estão ali legislando contra os direitos reprodutivos da mulher são nossos opressores. Damares também é. Não é porque ela é mulher que ela deixou de ser. Então não venham falar de socialização dela para que a gente tenha empatia com ela, porque, como eu disse, a empatia vai só até o ponto dos abusos que ela sofreu. Inclusive, ela é prejudicial até para as crianças vítimas de abuso, porque essa mulher é contrária ao ensino de educação sexual nas escolas. Gente, a maior parte dos estupros, principalmente dos estupros cometidos contra menores de idade, acontece dentro de casa. Acontece por familiares ou amigos de familiares. Então, é papel sim da escola ensinar para a criança que nenhum adulto pode tocar no corpo dela de forma que ela se sinta desconfortável. Que nenhum adulto pode tocar no corpo dela desde que não seja para limpá-la. Isso tem que ser ensinado em escola, sim, porque se uma criança aprende isso na escola, quando o pai pedófilo dela, ou a mãe pedófila dela, ou o amigo do pai pedófilo, seja lá quem for, o pastor, o padre, o diabo a quatro, tocar no corpo dela de forma indevida, ela vai saber que a culpa não é dela, ela vai saber que aquilo está errado, e ela vai poder falar com outro adulto que possa ajudá-la, como, por exemplo, o pai ou a mãe que não estiver envolvido naquilo, ou enfim, professor, professora, ou mesmo ligar para a polícia, porque sim, tem várias crianças que já ligaram para a polícia por terem identificado um abuso no corpo delas.
Então, ensino de educação sexual nas escolas é extremamente necessário, obviamente sempre respeitando a idade daquelas crianças para a qual o ensino está sendo passado. Você não precisa ensinar sobre camisinha para uma criança que não está nem perto da pré-adolescência. Você não precisa. Mas para um adolescente você precisa, mas para a criança você não precisa. Mas você precisa falar para ela sobre os limites do corpo dela, sobre os limites em que alguém pode tocar no corpo dela. Então, aula de educação sexual extremamente necessário e ela vai contra isso. Então, essa mulher é um retrocesso absurdo em vários âmbitos e eu estarei lutando contra ela. Espero que você que está aí me assistindo também entre na luta contra essa mulher, contra as propostas absurdas que ela vier a ter. Se ela tiver alguma proposta progressista, a gente não vai ser contra, a gente vai apoiar, obviamente. Mas tudo aquilo que ela tem se proposto para fazer contrário às nossas lutas, a gente tem que lutar contra, a gente tem que enfrentar. Não só ela, mas todos esses que estão aí nesse governo absurdo que promete ser uma desgraça pra gente. Vamos lutar contra todo tipo de retrocesso. Vamos ser resistência mesmo.